Você tem sentido queimação ou dormência nos pés? Isso pode ser sinal de diabetes e são queixas bem comuns das pessoas que procuram um cirurgião vascular. Ele é o profissional indicado para o tratamento de lesões de extremidades e alterações circulatórias nos pés. O pé diabético requer uma atenção especial, porque uma pequena lesão pode complicar e provocar até uma amputação. Confira essa entrevista no Consultando o Seu Médico. Dr. Jurandir Marques é cirurgião vascular e já está aqui ao meu lado para a gente falar sobre esses problemas com os pés dos diabéticos, essas regiões de extremidade que costumam dar problema, não é, doutor? E que são queixas comuns aqui no consultório, não é isso? Tudo bem? Tudo bem, Natália. São queixas bem comuns, né? São queixas comuns porque a diabetes é uma doença hoje muito comum no nosso meio. Normalmente, como é que esse paciente chega até aqui? Bom, principalmente o diabético chega para a gente com uma queixa de queimação nos pés, é uma queixa muito comum que é direcionada para o cirurgião vascular, com queixa de dormência ou ainda com algum tipo de lesão, né? Um corte ou um ferimento que não cicatriza. Doutor, é falta de cuidado dessas pessoas? É por conta da dormência? Eles não têm essa sensibilidade normal e isso facilita também esses cortes, essas feridas? Facilita demais. A dormência ou a queimação são alterações neurológicas próprias da diabetes e que atingem muitas extremidades, principalmente as extremidades inferiores, os pés do paciente diabético. A dormência faz com que a pessoa perca a noção de que ela está com um corte, porque ela não está sentindo dor, ela não está sentindo qualquer tipo de queixa em relação àquele pé. Então, ela não está preocupada se o pé está ruim ou está bom, né? Então, é necessário que alguém, né, além da própria pessoa, que alguém esteja sempre tentando olhar pelo pé dela para poder ver se não há nenhum corte, nenhum ferimento, se ela não pisou em alguma coisa e aquilo passou despercebido. Mas normalmente não é falta de cuidado da própria pessoa, né? É a doença que leva a esse estado mesmo de falta de sensibilidade. Essas feridas, elas podem se transformar em quê? Podem provocar o quê? Tá, os ferimentos no pé do diabético a gente considera sempre como uma lesão grave. Por que grave? Porque o diabético ele costuma ter uma alteração também na circulação. Esse conjunto de alterações na circulação e na sensibilidade do pé, levando a ferimentos, a gente costuma chamar de pé diabético, para poder ficar mais simples. Então, essas alterações na circulação e essas alterações pelos ferimentos, pelas lesões, podem ir levando a uma infecção que vai cada vez tomando mais conta do pé e que pode eventualmente levar à perda de dedos ou do próprio pé. Então, é necessário que a gente veja, a gente determine o grau de lesão, determine se há necessidade de antibióticos, determine se há necessidade de remédios para a circulação, enfim, é todo um processo, qual é o tipo de curativo que a gente vai usar com esse paciente. Então, existe toda uma série de tratamentos que não é simplesmente da lesão em si, mas do paciente como um todo e daquela diabetes que levou àquele quadro. Então, doutor, esse paciente, a família dele, eles devem estar sempre atentos, né, a isso, aos ferimentos e tendo os cuidados de higienizar bem esse local, os cuidados com o calçado que deve ser usado, isso também é importante. É muito importante. O calçado, a gente sugere sempre que o diabético não ande nem descalço de forma alguma e tente não usar a chamada chinela de dedo, que é aquela chinela que a gente usa comumente em casa, que fica entre o primeiro e o segundo dedo do pé. A gente pede que a pessoa diabética use sempre, mesmo em casa, meia mais grossa, que vai proteger já um pouco o pé, e uma sandália que dê um reforço tanto na parte da frente quanto na parte de trás do pé. As sandálias, elas de uma forma geral protegem muito mais o pé, até na lateral do pé,
do que a chinela simples que a gente usa em casa, porque é em casa que a maioria das lesões acontecem, não é no meio da rua, não é em um supermercado, um shopping center, não. É dentro de casa que a gente se corta, é dentro de casa que a gente tem as lesões mais graves. E o tênis, doutor? O tênis ele é um excelente aliado, mas o tênis tem um problema, né? Assim, para o diabético usar o tênis com frequência, ele vai, se por acaso tiver uma lesão pequena no pé, vai esconder a lesão, porque ninguém está vendo o pé. E se por um acaso ele tiver a lesão, ele não vai poder usar o tênis com frequência. Com relação à sandália, às vezes você consegue fazer o curativo e a pessoa mesmo assim conseguir usar a sua sandália. Nós ainda temos assim, o tênis ele é muito bom para o diabético que não tem queimação, porque como o tênis é um sapato fechado, de qualquer forma, ainda que os melhores tênis são mais aerados, ou seja, são tênis que permitem a entrada melhor do ar. Mas mesmo esses tênis melhores, para o diabético com queimação, ele tem uma dificuldade de suportar bem esses tênis. Então é melhor a atividade física, né? Fica mais complicado aí. Se o paciente diabético não estiver fazendo atividade física porque está com uma lesão, ele está perdoado. Mas ele não tendo lesão, ele tem a obrigação de fazer atividade física e é diária. Da mesma forma como o diabético, nós dizemos isso no consultório. O paciente não come todo dia, então ele todo dia tem que fazer exercício. Então, no caso diabético, caminhada ou a bicicleta, aquilo que ele achar melhor, aquilo que ele achar mais confortável, que for melhor para ele, o diabético tem que fazer todo dia. Excetuando-se nos momentos em que ele tiver com algum tipo de lesão nos pés, não tendo lesão nos pés, portanto, ele deve fazer a sua ginástica diária. Aí a maneira como ele vai fazer vai variar um pouco de pessoa para pessoa, mas aí também é uma coisa para a gente conversar, mas ele tem que fazer. Agora, doutor, amputação, que coisa triste, hein? Complicada essa situação. Quando esse paciente chega nesse estágio mais complicado aqui, o senhor faz que tipo de teste? Tem essa história da pulsação, não é? A circulação, como é que é isso? Isso. Normalmente é o seguinte, quando a gente opta para chegar numa coisa mais drástica, como é uma amputação, é porque, na realidade, todos os estágios já foram ultrapassados. A gente já pegou a doença num estágio muito mais avançado ou esse paciente, ele de base, ele já é um paciente grave. Então, normalmente, o paciente chega no nosso consultório com uma lesão, se a gente identifica que naquele pé, naquela perna, não existe uma pulsação adequada, a circulação arterial não está boa, então a gente determina que ele precisa tratar tanto o ferimento quanto a circulação. O tratamento vai pelos dois lados. Então a gente avalia a circulação, determina se há necessidade da gente intervir nessa circulação, às vezes precisa, e eventualmente, ainda que a gente consiga intervir corretamente na circulação, fazer tudo da maneira correta, às vezes a gente não consegue evitar a amputação, mas é importante que a pessoa venha o quanto antes, porque no momento em que a gente detecta a lesão da circulação, até chegar em uma amputação, demora bastante. Então, hoje em dia, a gente consegue resolver a maior parte dos problemas da circulação, tanto por tratamento com medicação, quanto por alguns tipos de cirurgia. Tem cirurgia hoje em dia que a gente faz por dentro do vaso, que é uma cirurgia que é muito pouco invasiva. Então, assim, na realidade, o que a gente não pode é esconder a doença. Você tem que ir procurar o seu médico da sua confiança, que ele vai conseguir tratar. A eventualidade de uma amputação é realmente drástica, mas a amputação é um tratamento.
É um tratamento eventual, é um tratamento final, mas é um tratamento. A gente costuma dizer que entre a vida da pessoa e aquela perna ou aquele pé, a gente vai escolher pela vida, né? E hoje em dia tem as órteses e próteses que a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente, a pessoa coloca lá a prótese dele e consegue caminhar normalmente, muitas pessoas nem reconhecem que ali tem uma pessoa que teve amputação. Enfim, a gente tem muitas maneiras de tratar, muitas opções de tratamento e o importante é não deixar para lá. Tá certo que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai conseguir fazer o tratamento. E todo mundo se cuidando, que é o mais importante, não é, doutor? Dá menos trabalho para o senhor, né, doutor? Se Deus quiser, né? Se for possível as pessoas conseguirem evitar na dieta, principalmente o diabético, né? Evitar o excesso de açúcar na dieta e ter uma alimentação mais saudável, visitar o seu médico regularmente, facilita para a gente. Obrigada, doutor, por esses esclarecimentos e até a próxima aqui no Check-up. Não, muito obrigada.